Oi, gente, professora Silvia da Escola Essa de Adema. Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa regras de gotejamento. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, né, eu aconselho você a assistir. Mas se você não entendeu, se você não assistiu e você tem dificuldade para gotejamento, gostaria que você assistisse esse vídeo, tá? Hoje a gente vai trabalhar aí com mais exemplos elaborados para concurso. É o nosso foco, né? Então vamos lá. Regras para gotejamento. Presta atenção porque não é difícil, tá? Nós temos que relembrar que existe duas, né, fórmulas para horas e duas fórmulas para minuto. Gotejamento é fórmula, gente, é igual física, a gente aplica fórmula em tudo, tá? Existem exceções? Existe. Vocês vão ver que as exceções elas são tão banais que é muito difícil você não entender, tá? Então, ó, vamos lembrar. Fórmula de gotejamento para horas. Eu tenho duas. Eu tenho para gotas e eu tenho para microgotas. E eu vou sempre bater na mesma tecla. Vocês aprendem que a fórmula de gotejamento para gotas é igual a, né, seria volume dividido sobre o tempo vezes 3. E que para microgotas é volume dividido sobre o tempo. Muitas vezes vocês esquecem que microgotas e gotas fazem parte da fórmula. Se você não coloca gotas e microgotas aqui, quando você tiver que substituir, né, essa variante aqui, essa variável, na verdade, você não vai lembrar. Por quê? Porque você acha que gotas, a palavra gotas, ela não faz parte da fórmula e ela faz, tá? E ela faz diferença depois, principalmente quando você tem que achar o volume e você tem que achar o tempo que não é dado em um problema para você, certo? Fórmula de gotejamento para horas. Decore, aprenda, né? Grife na sua cabeça, né? Mentalize, faça meditação para entrar na sua cabeça. Então, ó, gotas é igual a volume dividido sobre o tempo vezes 3. Lembrando que o 3 aqui é constante, tá? Gotas, volume e tempo são variáveis. Isso quer dizer o quê? Podem ser substituídas, né, na fórmula de acordo com o seu enunciado, de acordo com o seu problema. Já a fórmula de gotejamento aqui, microgotas para horas, será microgotas que é igual a volume dividido sobre o seu tempo. Presta atenção, aqui não tem nenhum númerozinho, nenhuma condição que está em vermelho. Quer dizer que todas essas variáveis aqui, elas são substituíveis. Então, se você tiver um número de microgotas, você vai colocar no onde tem microgotas. Se você tiver o volume, você vai colocar no onde tem o volume. Se você tiver o tempo, você vai colocar no onde tem o tempo, tá? Isso daqui a gente está falando num patamar, gente, de horas, gotejamento envolvendo horas, tá? Mas a gente também tem o gotejamento envolvendo minutos, ok? E o minutos, ele também tem gotejamento para gotas ou macrogotas, tá? Tanto faz, como para microgotas. Lembrando que em minutos eu trabalho com minutos, eu não trabalho, gente, com horas e minutos. Eu tenho que transformar tudo, né, em minutos. Quando eu estou trabalhando com a fórmula de gotas, tá? Para minutos eu vou ter gotas que é igual, né, a volume vezes 20. 20 aqui destacado em vermelho é a sua constante, ela não muda, dividido sobre o seu tempo. E microgotas vai ser igual a volume vezes 60, ó, 60 é a sua constante dividido pelo seu tempo. O restante da fórmula, gente, tudo é variável, né? Eu posso mudar, ok? Então, eu tenho tanto fórmula de gotas e microgotas para hora, quanto eu tenho fórmula de gotas e microgotas para minutos. Professora, mas eu não sei quando empregar uma e eu não sei quando empregar a outra. É fácil e eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Quando que eu emprego uma, quando que eu emprego outra? Primeiro a gente vai começar identificando se a fórmula é de gotas ou microgotas, certo? E isso, o enunciado do problema, ele vai lhe dar, tá? Presta atenção aqui, ó, nada de desespero, tá? Primeiro passo, vamos descobrir se é gotas ou microgotas. Presta atenção no enunciado, né? E eu vou te dando a resposta e você vai comigo, ó. Exemplo 1, prescrição médica, soro glicosado 5%, 500 ml EV de 12 em 12 horas. Quantas gotas devo controlar por minuto? Presta atenção, o problema ele já está falando. A fórmula é de gotas, ele está falando para você quantas gotas, né? Esquece o restante do enunciado, eu quero que você preste atenção nisso, ó. Quantas gotas? Então, aqui você já sabe que a fórmula é de gotas. Se vai ser para horas ou para minutos, você vai ver depois, tá? Segundo exemplo, ó. Prescrição médica, soro glicosado 10%, 250 ml, EV em 8 horas.
Quantas microgotas devo controlar por minuto? Ó, ele já tá falando para você, a fórmula é de microgotas, tá? Você vai controlar por minuto. Terceiro exemplo que aparece muito, né, em concurso. Ó, soro fisiológico 2%, 500 ml, EV em 40 minutos, né, de 40 minutos. Em um sistema gravitacional, quantas gotas devo controlar por minuto? Daí você trava. Daí você fala assim, peraí. Em um sistema gravitacional, quantas gotas eu devo controlar por minuto? Peraí, gente. Sistema gravitacional é gravidade, usa-se o quê? Equipo. Não mudou nada, ele só acrescentou uma palavrinha, ó, sistema gravitacional, na verdade, duas palavras, sistema gravitacional, e ainda ele mantém a pergunta, ó, quantas o quê? Gotas, né? Ele deve controlar por minuto. Então, aqui você já sabe que a sua fórmula é de gotas. Se vai ser para horas ou para minutos, a gente vai ver agora no próximo exemplo. Não se liguem muito, né, numas informações que não têm relevância. Aqui ele poderia colocar assim, em um sistema de bomba, em um equipo, né, em, sei lá, em um sistema, qualquer outra coisa, gente. Eu não, é que não vem exemplo na mente agora. Mas você, é só para você poder entender, né? Sempre vai estar escrito para você no problema se é gotas ou se é microgotas, certo? É isso que eu quero que você entenda nesse primeiro passo. Segundo passo, agora a gente vai determinar, né, o tempo. Por isso que eu falo, ó, se a gente vai usar a fórmula de horas para gotas ou de minutos para gotas, ou se a gente vai usar a fórmula, né, de ml por hora e assim por diante. Não se liguem nesse tipo de informação, ó. Não confunda gotas por minuto ou microgotas por minuto com o tempo, tá? O tempo, ele é outra coisa. O tempo é o que vai me dizer se a fórmula é de horas ou de minutos. Gotas por minuto, microgotas por minuto, é o número de gotas que eu vou infundir no meu paciente em 1 minuto. Então, ó, presta atenção agora no problema. Vê como fica mais fácil para sua compreensão. Ó, mesmo exemplo, tá? Prescrição médica, soro glicosado 5%, 500 ml EV de 12 em 12 horas. Quantas gotas devo controlar por minuto? É aqui que eu quero que você preste atenção comigo, porque daí agora você não erra mais. Quantas gotas devo controlar por minuto? Gotas, você já sabe que a equipe é de gotas. A fórmula vai ser gotas. Devo controlar por minuto. Daí você lê isso daqui e você fala: opa! A fórmula é de minutos. Não é, gente, tá? O seu tempo, ele é dado em horas ou em minutos, né? Conforme tem um número aqui na frente. Então, ó, soro glicosado, 500 ml, ou 5%, 500 ml, EV de 12 em 12 horas. A sua fórmula é de horas. Para quem? Para macrogotas ou gotas, tá? Não se esqueçam disso. Prescrição médica, ó, soro glicosado 10%, 250 ml EV em 8 horas. 8 horas é o seu tempo. Isso quer dizer que a sua fórmula é de horas e você vai usar a fórmula de horas para microgotas, igual aqui em cima, ó, fórmula de horas para gotas. Terceiro exemplo. Prescrição médica, ó, soro fisiológico 2%, 500 ml EV de 40 minutos, né? Tem que correr em 40 minutos, gente. Ele já está falando para você, ó. Aqui fica até mais difícil, às vezes, você entender, né? Porque você fala, mas professora, tem 40 minutos aqui, tem que controlar por minutos aqui, então a fórmula é de minutos. Não, a fórmula é de minutos porque ele tá te dando tempo em 40 minutos, tá? Por isso que a fórmula é de minutos. Então, o seu tempo é em minutos, não porque você vai controlar gotas por minuto. A sua fórmula aqui é de gotas para minutos, né? Diferente, por exemplo, da primeira que é de gotas para horas, tá? Então presta atenção nisso. Eu espero que tenha ficado bem claro agora na mente de vocês. Eu sempre vou olhar para saber qual é a fórmula, se é gotas ou microgotas primeiro, e depois o tempo como ele está sendo me dado. Se ele está sendo dado em horas ou se ele está sendo dado em minutos, ok? Aqui eu acho que ficou bem claro agora. Vamos tentar fazer agora? Eu vou te dar um enunciado e eu quero que você me fale qual é a fórmula que você vai usar, tá bom? Ó, presta atenção. Prescrição médica. Soro glicosado 10%, 500 ml EV.
de 4 em 4 horas. Quantas gotas devo controlar por minuto? Que fórmula que você vai usar aí? 5 segundos. Acertou quem identificou horas, né, e gotas. Isso quer dizer que é fórmula de gotas para horas. Gotas para hora é igual a volume, né, dividido sobre o tempo vezes 3, certo? Segundo exemplo, presta atenção, tá? Isso daqui, gente, tem que ser dinâmico. Você bate o olho e você sabe do que você está fazendo ou o que você está vendo, tá? Segunda fórmula, ó, soro glicosado, né, 10%, 300 ml EV em 30 minutos. Quantas gotas devo controlar por minuto? Diz aí para mim, que fórmula você vai usar? 5 segundos. Acertou quem identificou 30 minutos e gotas. Isso quer dizer que você vai usar a fórmula de gotas para minuto. E qual que é essa fórmula? Gotas que é igual, né, a volume vezes 20 dividido sobre o seu tempo, certo? Vamos para um terceiro exemplo? Olha lá, veja como vai ficando mais fácil. Soro glicosado a 9%, 500 ml EV em 2 horas e 30 minutos. Quantas microgotas devo controlar por minuto? Vamos lá. 5 segundos, me diz qual é a fórmula. Acertou, gente, quem identificou isso, ó, 2 horas e 30 minutos e microgotas. A fórmula aqui, garanto a vocês que é de minutos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam e que vocês prestem bastante atenção, tá? Toda vez que você pegar hora quebrada, quer dizer, 1h30, 1h20, 2h40, né? Toda vez que você pegar uma hora quebrada, tá? Você vai lembrar do seguinte: você não trabalha fórmula de gotas para horas ou microgotas para horas com hora quebrada. Então, por exemplo, é impossível, é humanamente impossível, eu tô deixando isso bem claro, tá? Você trabalhar numa fórmula de horas com 2 horas e 30 minutos. Nesse caso aqui, você tem que fazer o quê? Transformar horas em minutos, certo? Então, ó, você tem 2 horas e 30 minutos. 2 horas são 2 vezes 60, certo? 60 vezes 60, né? A gente tem 120. Com 30 minutos dá 150, certo? O que eu quero que vocês entendam é isso. Eu vou transformar 2 horas e 30 minutos em minutos. Por isso que a fórmula é microgotas, que é igual a volume vezes 60 dividido sobre o seu tempo. Por que vezes 60? Porque a fórmula é de microgotas, tá? Microgotas para minutos, ok? Prestem atenção que nunca mais vocês vão errar. Vamos usar mais uma, ó. Presta atenção como também não é difícil, tá? É só saber identificar. Troquei aqui, inverti o negócio, ó. Prescrição médica, soro fisiológico 0,9%, 40 gotas por minuto. Sabendo que o volume inicial é de 400, em quantas horas o soro correrá? Presta atenção, vamos lá e me diz em 5 segundos qual é a fórmula que você vai usar. Ó, presta atenção comigo, tá? Identifica as coisas aqui. Lembra que eu falei para você que a fórmula você tem que usar ela inteira, desde gotas, microgotas, certo? Quais são as informações que ele está te dando? Gotas. Ele está dizendo que são 40 gotas, então aqui você já sabe que a fórmula é de gotas, tá? E ele está te dando o quê? O volume, 400. O que que ele não está te dando? As horas. Se ele está te perguntando as horas, ele está te dando as gotas, qual fórmula que você usa? Exatamente a que você achou que era, né? Espero que tenha sido essa. Gotas vai ser igual a volume dividido sobre o tempo vezes 3, né? Presta atenção, gente, ó, ele tá te dando o número de gotas. Lembra que eu falei para vocês? Você tem que lembrar que a fórmula ela é inteira. Nem sempre o problema vai pedir para você identificar as gotas. Às vezes ele vai te dar o número de gotas e ele quer saber o tempo, tá? Então, o seu tempo, que é a hora, ele não tá te dando. Dá para fazer essa conta? Dá. Usando essa fórmula? Sim, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Sempre identifica a fórmula, sempre faz olhando corretamente o que você tem aqui no enunciado. Ele tá te dando gotas, então você já sabe que a fórmula é de gotas. Se fosse microgotas aqui, fórmula de microgotas.
Se fosse minutos, fórmula de microgotas para minutos. Se aqui fosse minutos, fórmula de gotas, né, para minutos. Então, eu sempre vou usar, sempre vou encaixar a fórmula, tá certo? Vamos lá, ó. Aqui só para você poder entender como que faria a conta, né? A gente colocou aqui o relógio, 40 gotas, né? Quanto tempo? Isso daqui, ó, é o que eu quero que vocês prestem atenção agora. Deixa eu voltar só um slide para vocês também não se perderem. Ó, deixa eu voltar aqui. O enunciado é o mesmo, presta atenção, tá? Qual que é a diferença entre um enunciado e outro? O enunciado é o mesmo. Aqui ele tá te perguntando em horas, tá? Ele te dá 40 gotas e ele é claro com você. Ele fala assim, ó, em quantas horas o soro correrá? Isso quer dizer que a fórmula é de gotas para horas. É diferente desse daqui, ó. Presta atenção, ó. Soro fisiológico, né? 40 gotas por minuto, sabendo que o tempo inicial é de 400 ml. Em quanto tempo o soro correrá? Qual fórmula que eu uso aqui? Responde aí. Se você se embananou, né, na hora de responder, eu te falo. Ele tá te perguntando o tempo, não tá? Ele não perguntou para você aqui se é em horas ou se é em minutos, mas ele te deu, ó, o que mais importa aqui para você, que é gotas. Então você pode usar tanto a fórmula de gotas, né, para horas, quanto de gotas para minutos. Dependente de uma das duas, a sua resposta estará o quê? Correta. Você pode responder esse problema em quanto tempo em horas ou em quanto tempo em minutos, mas você se manteve na fórmula de gotas. Deu para entender? Se aqui tivesse horas, você só podia usar essa fórmula. Se aqui tivesse em minutos, você teria que usar essa fórmula. Mas aqui ele está te perguntando quanto tempo. Isso quer dizer que você pode usar tanto uma quanto outra. Existe perguntas de concurso que ele coloca isso daqui, em quanto tempo, e ele te coloca a resposta, né? Às vezes só uma resposta correta, por exemplo, em minutos. Aí você faz em tempo lá de horas e você não acha essa resposta. E você esquece que você pode usar a fórmula de gotas para minutos. Percebeu, gente, como o detalhe ele é bem singular aqui? Então, naquela outra fórmula que eu coloquei horas, eu só podia usar a fórmula de gotas para horas. Mas nessa daqui não. Essa daqui eu posso usar tanto a de horas quanto a de minutos, porque ele está me perguntando o tempo. Então, se eu der o tempo em horas, está correto. Se eu der o tempo em minutos, também está correto. Deu para entender, né? Outra aqui, ó, né? Soro glicosado, ó, 0,9 era para ser fisiológico, tá? Mas eu não corrigi, então vai ficar assim, ó. Soro glicosado, 0,9%, 300 ml EV de 2 em 2 horas. Quantas microgotas eu devo controlar por minuto? Diz aí para mim, que fórmula que eu uso, né? Qual é a fórmula que eu vou usar? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Se você identificou horas e você identificou microgotas, você já sabe que a fórmula é de microgotas para horas. E a fórmula de microgotas para hora é microgotas, que é igual a volume dividido sobre o tempo. E isso daqui está correto, tá? É só substituir, né, o volume que você tem por 300, o tempo por 2 e fazer aí a sua conta, que você terá um número de microgotas por minuto. Não é difícil, galera. Eu acho que deu para vocês pegarem o que eu estou tentando explicar. Agora vamos tentar identificar com um enunciado mais elaborado. A dificuldade de vocês é a interpretação de texto. Então se liga aqui, ó. Uma criança internada há 10 dias com HD de pneumonia está recebendo soroterapia de horário. A prescrição cumpre a determinação médica, soro fisiológico, 3%, 1000 ml, 30 gotas por minuto. Pergunta-se qual o tempo total do soro, né? Tô aqui, ó. Qual é o tempo total do soro? Diz aí, me responde. Qual é a fórmula que você vai usar? 5 segundos, deu seu tempo. E aí, que fórmula você vai usar? Lembra que eu falei? Tá te dando volume, tá te dando o número de gotas, mas não perguntou 100 horas ou 100 minutos. Você pode trabalhar com qualquer uma das fórmulas. Se tá em gotas, né? Eu sempre vou trabalhar, se ele tá perguntando o tempo total de soro,
eu vou trabalhar com a fórmula que eu acho mais fácil. Gotas, que é igual a volume dividido sobre o tempo vezes 3, né? Vou resolver esse problema para vocês, ó. Presta atenção aqui, ó. Ele vai dar 33 horas, 19 minutos e 48 segundos. Aí você fala, professora, como que você chegou nesse resultado, né? Então, ó, 30 gotas por minuto, né? Soro fisiológico de 1000. Eu falei para vocês qual a pergunta, tempo total do soro. Posso usar tanto gotas, que é igual a volume vezes 20 dividido pelo tempo, ou usar a fórmula que eu acho mais fácil, gotas, que é igual a volume dividido sobre o tempo vezes 3. Lembrando que, né, essa particularidade de usar uma fórmula e outra aqui é porque ele está me perguntando o tempo total, tá? Não tá me perguntando as horas, né? Não tá me perguntando em minutos, então eu posso usar tanto uma quanto outra. Vou substituir, ó. Lembra, gotas é substituível, é variável. Então, gotas vai ser igual, né, ao volume 1000 dividido sobre o meu tempo vezes 3. Lembrando que o tempo eu não tenho, é o que eu estou em busca, vezes 3 é a minha constante, eu não mudo. Isso daqui, gente, vai virar uma regra de 3. Toda vez que gotas, né, ou microgotas forem substituídas aqui na fórmula, é regra de 3, tá? Então, presta atenção. A regra matemática diz que se eu estou trabalhando com uma fração, do outro lado também tem que ter fração, tá? Então, eu vou dividir sobre 1. Por que sobre 1? Porque não tem nada embaixo. Quando não tem nada embaixo, é 1. Faço aqui e aplico a regra de 3. Então, 30 vai multiplicar com tempo vezes 3 e 1000 vai multiplicar com 1. A montagem matemática correta dessa conta é tempo, que é igual a 30 vezes 3, gente. Eu coloco entre parênteses aqui, tá? Por quê? Porque isso daqui é vezes 3, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, tempo, multipliquei. O tempo que vai multiplicar por 30 vezes 3 é igual a 1000 vezes 1, né? Tempo vai ser igual a 90 dividido por 1000. Tempo vai ser igual a 1000 dividido por 30. Não é 30, galera. É por 90. Vai dar errado aqui, peraí. Deixa eu corrigir. Ô, meu pai eterno, se eu não errar uma conta uma vez na vida, né? Não sou eu, ó. Desculpa aí, mas eu vou corrigir aqui com vocês, tá? Deixa eu só. Por 90 vai dar. Aqui vai ser. Toda vez que eu faço esse negócio, eu não sei o que acontece no meu cérebro, tá? Peraí, gente. Acompanha a minha linha de raciocínio, né? Que acontece de o meu cérebro embananar e eu não sei por que eu coloco o resultado errado. Gente, é uma coisa de louco aqui. 6,6. Pera aí, o negócio não quer ir, ele não deixa eu corrigir, vai sobrar 6, que vai dar 36. Né? Então, vai ser aqui 11 horas. Vamos lá de novo. 11 horas, 6 minutos e 36 segundos. Pronto, vamos lá, gente, desculpa aí. Ó, então vamos lá de novo, tá? Para vocês não ficarem aí boiando e dizer que eu errei mesmo e eu estou aqui dizendo que estou corrigindo, tá? Então, ó, vamos lá. Vou usar a fórmula, então, de acordo com o que eu tinha falado. Vamos substituir 30, né? 1000, volume sobre o tempo. A equação matemática pede para colocar 1. Se você não quiser colocar 1, você não coloque, mas lembrando que dependendo do sistema que você for fazer prova, ele vai olhar sua conta e ver se você fez dessa forma, tá? Faz a regra de 3 e agora você coloca. Tempo vai ser igual a 30 vezes 3, né? Que é igual a 1000 vezes 1. Tempo vai ser igual a 90 dividido para 1000. Tempo vai ser igual a 1000 dividido para 90. Isso vai dar um tempo de 11,11. Sempre considera essa segunda casa aqui, tá? Mesmo só não vai considerar se não der. Se fosse, por exemplo, 11,1, não tem outro 1, né? Mas se tiver duas casas, sempre pega duas casas depois da vírgula. Lembrando que antes da vírgula é a hora, tá? Então, a hora vai ser determinada aqui antes da vírgula, o número que der antes da vírgula. Então, aqui deu 11, por isso que eu coloquei 11 horas. Quando eu tirar o 11, vai sobrar um zero no lugar, tá? Então, vai ficar, que é os meus minutos. Então, eu vou colocar 0,11, né, vezes 60. Da onde que saiu esse 60? Um minuto tem 60, né,
como que fala? 1 hora tem 60 minutos, certo? Eu já determinei a hora, sobrou aqui os minutos, eu tenho que determinar meus minutos. 60 minutos. Então, se sobrou 0,11 minutos, né? Aqui 0,11 entre aspas minutos, eu vou multiplicar pelo número de minutos que tem 1 hora, que é 60. E isso daqui vai dar 6,6. Lembrando que o que for antes da vírgula é minutos, depois da vírgula vai ser segundos, né? E isso vai dar os nossos segundos. 0,6, tirei o 11, tirei o 6, lembra, né? Então, ó, 11, 6, né? Agora sobrou 0,6. Esse 0,6 eu vou multiplicar por 60 e vai dar 36. Por isso que deu 11 horas, 6 minutos e 36 segundos, tá? Sempre que tiver te pedindo tempo, né, e não te pedir o tempo em horas ou em minutos, você pode usar essa fórmula aqui de gota. Se te pedir em horas, você já sabe que você tem que usar a hora de a fórmula de horas. Se for de microgotas ou macrogotas, isso daqui vai estar demandando dentro do problema, né? E se for em minutos, a mesma coisa, ok? Desculpa aí pelo erro de edição. Vamos tentar identificar outro enunciado mais elaborado agora, ó. Paciente hospitalizado recebendo soroterapia. A prescrição médica é de soro glicosado, né, 10%, 10 microgotas por minuto, de 4 em 4 horas. Qual é o volume do soro? E aí, que fórmula que eu uso? 5 segundos. Acabou seu tempo. Se você identificou, né, corretamente 10 microgotas, então você já sabe que a fórmula é de microgotas. Para qual? Para horas, né? Vamos lá, ó. Fórmula microgotas, que vai ser igual a volume dividido sobre o tempo. Então, vamos montar esse problema. Vamos ver que não é só, né, às vezes achar gotas, tá? Lembrando, né, que a fórmula é microgotas, que é igual ao volume dividido sobre o seu tempo, né? Então, vai ser 10, que é igual ao volume que você não tem. Ele está te perguntando o volume. Então, a variável volume continua. O tempo você tem. Regra matemática, não tem nada embaixo aqui, né? Lembrando que toda vez que eu substituo a palavra gotas ou microgotas, isso daqui vira uma regra de 3, certo? Então, ó, 10 vai multiplicar com 4, né? E volume multiplica com 1. Monta a equação. Volume vezes 1 é igual a 4 vezes 10. Volume vezes 1 vai ser igual a 40. Volume vai ser dividido, né? Agora vai ser volume igual a 40 dividido por 1. E V vai ser igual a 40, porque tudo dividido por 40, ou por 40 não, por 1 vai ser ele mesmo. Qual que é o volume do seu soro? 40 ml. Gente, não é difícil. Até agora eu só usei o quê? As fórmulas. Ou eu uso a fórmula para achar o número de gotas por minuto, ou eu posso usar a fórmula para achar o meu tempo, ou eu posso usar a fórmula para achar o meu volume. Eu sempre me mantive na fórmula. A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que eu determino qual é a fórmula que eu vou usar de acordo com o meu enunciado, ó, microgotas, horas, tá? Mas e se o enunciado perguntar ml hora? Como que eu devo proceder, né? Aí é outro problema. Identifique, ó, né? Paciente hospitalizado recebendo soroterapia em bombas de infusão. Ele tá em bombas de infusão, tá falando para você, não é sistema gravitacional. É uma bomba que controla os ml que entra, né, por hora ou por minuto, tá? Aí ele te dá o enunciado, ó. Ele fala para você o seguinte, ó: trata-se de um soro, né, glicosado de 1000 ml que deve correr em 10 horas, tá? Pergunta-se quantos ml hora eu devo programar na bomba de infusão. E aí, que fórmula que eu uso? 5 segundos. Acabou seu tempo. Galera, aqui a gente não vai usar o quê? Fórmula. Presta atenção. Toda vez que um problema lhe perguntar quantos ml hora você vai programar numa bomba de infusão, ou quantos ml hora vai correr, né, daquela infusão, ou no paciente, ou que você tem que programar, você vai pegar o volume do seu soro e dividir pelo seu número de horas, tá? É uma divisão simples, ó. 1000 eu divido para 10, tá? Vou cortar os zeros aqui de um lado do outro para ficar uma conta mais fácil, né? 100 dividido para 1, né? Vai ser 1 dividido para 1, que dá 1, menos 1 dá 0. Baixei o primeiro zero, né? O primeiro dividendo, baixei o segundo dividendo, não dá divisão,
corro com eles para o lado de cá. Lembrando que qualquer número dividido por 1, vou deixar isso claro, vai ser ele mesmo, por isso que deu 100, tá? Então, se eu tivesse que colocar esse soro de 1000 ml para correr em 8 horas, em 10 horas, perdão, 8 não. Em 10 horas era só dividir, né, o volume por 10 que eu teria quantos ml hora vai correr. Se você tiver uma lógica aí e pensar agora, você vai entender o que eu tô falando. Não é 1000 ml, se vai correr em 10 horas, é 100 ml a cada 1 hora, certo? Então ele vai te dar, ah, mas e se fosse 8 horas? A mesma coisa, dividiria 1000 por 8 horas. Ele quer saber quantos ml por hora, certo? Então, toda vez que for ml por hora ou ml por minuto, eu não uso fórmula. Ficou claro? Espero que sim, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, o exemplo. Mas e se o enunciado perguntar ml por minuto, que foi o que eu acabei de explicar? Como que eu devo proceder, né? Olha o problema. Vamos lá, ó. Paciente hospitalizado deve receber soroterapia em bomba de infusão de uma solução que deve gotejar 46 gotas por minuto. Pergunta-se quantos ml, né? Aqui seria ml por minuto, tá? Devo programar na bomba de infusão, tá? Só para você entender. O que você vai pensar aqui, ó? Daí você vai. Eu vou te dar o tempo para você pensar como que você vai fazer essa conta. Vamos lá, 5 segundos. Como você faria para chegar, né, em ml por minuto? Se você respondeu, né? Ah, eu vou dividir. Você vai dividir o quê? Essa é a pergunta. A única coisa que o enunciado está lhe dando são 46 gotas por minuto. Ele não te dá nenhuma outra informação e ele quer saber os ml por minuto. Como que você faz isso? Nesse problema, gente, quando ele te pede ml por minuto, você tem que lembrar de uma única regra. E essa regra você aprendeu lá atrás, tá? Lá no começo, em noções em farmacologia. 1 ml equivale a 20 gotas, né? Ou 1 ml equivale a 60 microgotas. Eu vou editar isso daqui, porque senão depois vocês me matam. Microgotas, perdão, tá? É o que eu quero que vocês vejam, porque senão depois vocês acabam brigando comigo. Vamos lá. 1 ml, então 20 gotas é igual a 1 ml, e 60 microgotas, né? São 3 vezes, lembrando que uma gota é igual a 3 microgotas. Se uma gota, né? Se 20 gotas são 1 ml, 60 microgotas será 1 ml também, tá? Aqui você vai fazer uma regra de 3. Olha que loucura. 20 gotas equivale. Por que gotas, né? Porque o enunciado está sendo dado em gotas. Então, você vai pegar a regra de gotas. 20 gotas equivale a 1 ml, sendo que 46, da onde que eu tirei esses 46? Da fórmula aqui, ó, do meu enunciado. 46 gotas equivale a x ml. Coloco em regra de 3, multiplico em x. 20 vezes x vai ser igual a 46 vezes 1. X vai ser igual a 46 dividido por 20. X é igual a 2,3 ml por minuto. Então, se eu fosse colocar, né, 46 gotas por minuto numa bomba de infusão, eu teria que programar na bomba 2,3 ml por minuto. Viu como não é difícil, gente? Na verdade, assim, são pormenores, né? Muitas vezes a gente vai começar a ler os enunciados e a gente começa a ficar louco. Você vê um enunciado muito grande, daí você fala assim, poxa vida, mas ele está falando, a maior parte do enunciado, as informações que estão aqui, elas são irrelevantes. Na verdade, eu tenho que prestar atenção no que está sendo dado, realmente. O que ele está perguntando? Ó? Ele pergunta quantos ml por minuto eu devo programar na bomba. Ótimo, ml por minuto, mas ele está me dando o quê? Gotas. Tá? É isso que eu tenho que entender. Ah, mas se aqui fosse microgotas, eu ia usar a fórmula de microgotas, 60 microgotas para 1 ml, 46 microgotas para x ml. E ia dar, né, o resultado que eu quero. E a gente vai continuar trabalhando hoje com gotejamento, tá? Porque a gente vai começar a agregar informações nesse gotejamento. Eu espero que tenha ficado claro dessa vez, que vocês não comam tanta bola como vocês comeram na última aula. Eu vi que teve gente que realmente fez muito rápido os problemas, não se perdeu tanto, mas hoje é o que eu quero que vocês entendam, tá?
Presta atenção na fórmula, vê se ela está pedindo gotas ou microgotas, vê se ela está pedindo horas ou minutos, veja se ela está pedindo ml por hora ou ml por minuto, veja se ela está te pedindo tempo ou se ela está te pedindo volume, tá? E sempre lembre, né? Gotas por minuto, né? Volume e tempo, eu vou usar a fórmula, tá? ml por hora, eu vou usar a divisão. ml por minuto, eu tenho que lembrar da regra de gotas, certo? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado bem claro e a gente vai se ver aí na aula. Beijo, fiquem com Deus.